ela tem pós-graduação e temos uma convidada, que é a Patrícia, que a gente pensou para essa live de hoje, como nós não temos a psicologia como formação, só que eu acredito que todos os pedagogos, eles têm um pouco da psicologia, a gente preferiu convidar uma pessoa para participar, para se aprofundar mais sobre o assunto. Como que esses professores vão voltar nessa questão emocional e mental, assim que a volta às aulas forem liberadas. Vou apresentar a Patrícia para vocês. A Patrícia, ela é psicóloga, também pedagoga, pós-graduada em gestão de negócios, gestão educacional e a moderna educação. 18 anos de experiência dentro da educação, onde atuou como docente e coordenação de programas de inserção de jovens no mercado de trabalho e multiplicadora de programas de desenvolvimento humano e profissional. Espero que todos aproveitem a live. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar alguns dados. Por quê? Porque quando a gente pensou nessa live, a gente pensou que a gente precisava levantar algumas questões. Então, a gente fez um bem bolado e compartilhamos um questionário para vocês irem respondendo. Então, vou mostrar agora a resposta desse questionário para vocês, tá bom? Pessoal, eu vou aproveitar para dar boa noite para vocês. Eu estou vendo aí vários professores, meus colegas lá do Colégio Piedade. Muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Acho que vocês vão gostar demais, viu? Uma morte aqui. Então, vamos lá. Então, o tema de hoje é cuidando de quem ensina. Então, todos os professores envolvidos nesse momento de pandemia. A pesquisa foi feita com a seguinte proposta. Em virtude da pandemia, a gente pensou em fazer esse questionário para avaliar o nível de estresse e a segurança que os professores estão neste momento. 132 pessoas responderam o nosso questionário. Eu achei que foi uma boa devolutiva. Então, vamos em cima das respostas. 75 professores de São Paulo responderam, 42 de Minas, 3 do Rio de Janeiro, 2 do Paraná, 2 de Pernambuco, 1 do Mato Grosso, 1 da Bahia, 1 do Ceará, 1 Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul e 1 do Espírito Santo. A primeira pergunta era: você trabalha em rede privada, rede pública ou em ambas? Então, 75% dessas 132 pessoas trabalham nessa rede privada. E o que me chamou a atenção é que só 9% trabalha na privada e na pública. Qual o segmento das séries iniciais? E falando como uma profissional da área, eu acredito que as séries iniciais, elas têm sido o desafio maior para os professores, por conta da faixa etária das crianças e porque as crianças demandam atenção e têm essa necessidade de ficar em frente à tela para eles poderem aprender alguma coisa. Não vamos descartar a importância da educação infantil, mas a gente sabe o quanto isso está impactando, muitos pais tirando alunos da escola, deixando para o ano que vem, N questões. As séries finais, acredito que os alunos são mais envolvidos, então eles entendem que eles têm que estudar e está tudo bem, eles vão estudar de casa. E o ensino médio também está bem próximo das séries finais. Em muitos estados, ainda não há previsão de retorno.
Se as aulas tivessem que voltar, qual seria o melhor momento, em sua opinião? A gente fez esse questionário, por quê? Porque em São Paulo já foi decretado que a partir do dia 8 de setembro as aulas retornarão. Porém, o Dória, no dia 4 de setembro, vai fazer um pronunciamento se a curva tiver baixado, se o pessoal estiver usando a máscara adequadamente, se todo mundo estiver se comportando e tudo mais. Então, o pessoal de São Paulo precisa ficar ainda nessa inquietude para entender se a gente vai ou não voltar em setembro. A quinta pergunta era: você, professor, se sentiria seguro e preparado para esse retorno? 28% diz que sim, 48% diz que não, 23% talvez. Você gostaria de retornar às aulas presenciais? E aí, tampou aqui a minha imagem. Espera aí que eu vou voltar. Pronto. 47% disse que gostaria de voltar. Aí eu entendo que os professores têm medo de voltar, mas eles querem retornar. Porque tem essa questão do social, tem essa questão da saudade, de conversar com as crianças presencialmente. Então, por mais que o medo faça parte da vida deles neste momento, eles querem voltar. E passar por esse medo, enfrentar esse medo, enfrentar essa dificuldade. E aí, acho que eu vou deixar os comentários para o final, pessoal. O que vocês acham? Isa, Cadu. Eu acho que os comentários pode deixar mostrando alguns agora mesmo, que no final a gente direciona para o outro. Ok, então vamos lá. Vamos mostrar. Teve muita gente que escreveu muita coisa bacana. E aí a gente abriu esse Mentimeter, que é um programa bem interessante que tem, e ele está rodando algumas respostas que a gente selecionou. Então, eu vou abrir uma aqui, por exemplo. Neste momento, em BH, com o aumento do contágio, não. Porém, talvez daqui a um mês, com a curva se estabilizando, já em agosto eu acredito ser viável. Ok. Vamos ver outro comentário aqui. Acredito na capacidade de adaptação. O retorno irei fazer da melhor forma que conseguir, mas a sensação de medo, eu acredito, irá persistir. No entanto, eu não vejo a hora de retornarmos à nossa rotina presencial. Que mais? Deixa eu pegar mais uma aqui. Opa! Trabalho numa escola muito específica, judaica ortodoxa, e usamos o telefone para ministrar as aulas. Acho que este ano está perdido, pelo menos no que diz respeito à área laica. Sou assistente do primeiro ano e penso que é extremamente difícil alfabetizar. Alguém aí concorda com essa pessoa? Alfabetizar pelo celular, por internet, é complicado sim. Bom, vou parar de compartilhar minha tela e vou abrir para a Patrícia agora, para ela fazer alguns apontamentos a respeito desse retorno, da sensação dos professores. E no final, a gente abre para as perguntas e vai ter uma surpresinha para vocês, tá bom? Patrícia, te dou a palavra. Olá, pessoal, boa noite. Olha, tô vendo esse monte de gente aqui, tô até mais nervosa agora, assim, para falar. Mas vamos lá, né? E a gente está se adaptando também a essa fala nova, né, gente? Falar com o computador aqui. A minha cachorrinha fica ali me olhando, ela tá pensando assim, ué, o que tá acontecendo, né? Mas é algo que a gente está aí se adaptando nesse momento aí. E eu agradeço imensamente o convite desse super quarteto aí, fantástico, que me convidou para falar um pouquinho com vocês sobre autocuidado, que é um tema
Tem sido, assim, um foco para mim já há algum tempo, né? A Sandra comentou, me apresentou, falou que eu tenho aí a vivência toda na área de educação, e a gente sabe como a área de educação é rica em termos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, a gente nunca para de aprender. E sempre tem uma novidade, né, gente? Todo dia é dia. E o autocuidado tem sido muito meu foco, primeiramente, para aplicar em mim mesma, né? Em momentos de estresse que eu tive, em alguns momentos aí de pico de pressão alta, sabe? Aquele diagnóstico de depressão mal colocado lá atrás, enfim. É um momento para a gente também se olhar um pouquinho, né? Então, ultimamente, a gente tem ouvido falar muito aí sobre o autocuidado. E, na verdade, assim, por causa dessa pandemia, né, que a gente está vivenciando. Mas, na verdade, eu acho que, assim, o autocuidado, ele deveria ser um tema recorrente, gente. E não só nesse momento. Ter o autocuidado, pensar no autocuidado, ele deveria ser, assim, um olhar contínuo para a gente mesmo, né, para nós mesmos. Então, antes da quarentena, quando eu comecei a pesquisar mais sobre, me aprofundar em cursos, eu perguntava para as pessoas assim, o que vem à sua cabeça quando a gente fala de autocuidado? E era muito comum as pessoas falarem relacionado assim à aparência física, né? Ah, fazer skincare, me arrumar, autocuidado é cuidar da minha beleza física, né? Me exercitar para ficar com o corpão que eu quero e tudo mais. Hoje em dia, quando eu vou fazer as palestras e pergunto assim, o que vem à mente de vocês quando a gente fala de autocuidado, as pessoas normalmente têm falado bem-estar ou saúde mental. E é isso mesmo, né? Como a gente tem corrido atrás dessa saúde mental, não é, gente? E aí, seguindo aí essa linha, quando a gente pensa em saúde mental, segundo, né, a Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde mental como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças ou enfermidades. E eu entendo que o autocuidado, ele segue essa linha, né? Ele deveria ser muito mais preventivo e não só aparecer quando é para apagar um incêndio aí. Eu costumo falar assim que a melhor definição do autocuidado é aquela que faz sentido para você, naquele momento, de acordo com quem você é, de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com as suas preferências, de acordo com as suas características pessoais, né? Autocuidado é um mergulho, né, gente? É um mergulho, assim, para a gente se conhecer, é trabalhar o seu autoconhecimento, para você ter a capacidade de reconhecer as suas próprias emoções. Muitas vezes, a gente, sei lá, vamos pensar num exemplo assim, dá uma resposta ríspida para alguém. Alguém pergunta uma coisa assim, sei lá, mãe, onde que tá o meu tênis? E aí você fala, mas de novo, tá? E você responde de uma forma grosseira. Na verdade, você tá bravo com seu filho naquele momento? Não, existem outros sentimentos, né, por trás disso. E nem sempre a gente reconhece, né, porque a gente liga aí meio que no automático e vai agindo sempre de forma reativa, né. Então, eu falo assim, que esse processo de autoconhecimento, ele é contínuo, né, para a gente conseguir reconhecer essas emoções, que não é fácil, né, e saber lidar com elas também. E a partir desse momento, a gente começa a exercitar também o olhar para o outro e reconhecer as emoções do outro e conseguir realmente exercitar aí a empatia. Eu falo que a empatia também está na moda, mas tem muita gente que traz uma definição errônea de empatia, né? Que a empatia é muito mais complexa do que se colocar no lugar do outro. Parece ser uma coisa tão simples, né? Simplista, e não é. É muito mais complicado que isso. Então, eu falo que dentro do autocuidado, outro ponto que eu vejo que é muito importante é a questão do ressignificar, né? Ressignificar momentos, ressignificar situações, para a gente conseguir encontrar forças e seguir adiante,
seguir adiante, assim, apesar das adversidades, dos obstáculos que a gente encontra no nosso dia a dia. A gente está num mundo muito doido, não é, gente? Eu não sei se vocês têm essa impressão. Às vezes eu falo assim, nossa, peraí, eu queria pedir para o motorista parar um pouquinho para eu descer e ver se é isso mesmo, né? Se eu estou indo no caminho certo. Tem se falado muito também do mundo VUCA, aí nesse mundo maluco que a gente está. Aliás, isso já tem sido falado há alguns anos. Eu acho que o corona, ele veio para jogar na cara de todo mundo, né? Olha, se estava complicado, agora complicou mais ainda. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui parado esperando ou a gente vai reagir, né? Trazer um novo significado aí para as coisas. E a gente está vivendo num mundo assim que o tempo todo ele está chamando a gente. Não é assim? Não sei se vocês têm essa impressão. Onde parece assim que estar sobrecarregado é sinônimo de sucesso. Nossa, fulana é super ocupada. Nossa, ele tá rico já. Ele tá famoso. Onde a gente se manter ocupado é sinônimo de importância, né, para a vida social das pessoas. E fora a quantidade de informações, gente, que a gente é bombardeado a todo momento, né? Eu preciso me manter atualizado. Eu estou competindo com a internet, né? E aí, quando, por exemplo, você começa a compreender, aprender a utilizar uma ferramenta, já tem mais 10 aí que você precisa aprender também, né? Ou você acha que precisa aprender. E aí é aquela sensação de ter que se reinventar a todo momento para atrair, prender a atenção de alunos, sabe? Aquele momento que você tem que parar e ter aquela atenção plena dentro de uma sala de aula sobre 10, 15, 20, 30, 40 alunos que não podem se sentir entediados, não é? Porque se ele se sentir entediado, ele não vai ser produtivo. Reclamar, então, nossa, aí vai querer cancelar a matrícula, vai gritar lá na porta da escola, eu posso ser repreendido, posso ser demitido, e os pensamentos vão, tomando conta da gente e se tornando nossos inimigos. Ô, né? Patrícia, e interessante sobre isso que você está falando é que nós temos a tendência também de nos preocupar primeiramente com aqueles quem nós estamos servindo, por exemplo, os estudantes. Então, a gente se preocupa primeiro com eles e quer atender, quer fazer o melhor, como você disse, não quer deixar entediado, não quer perder o aluno, mas aí a gente cai na questão de se esquecer do autocuidado, né? Que é tão importante. Não é? Pois é, e a gente vira assim, entra num ciclo vicioso, não é, gente? Porque é tanto medo de errar, a gente quer acertar, que isso acaba virando uma luta desleal, não é? Com a gente mesmo. Aí é a hora que eu falo assim, para tudo, gente. Assim, você, como educador, que se comprometeu em fazer parte do desenvolvimento de pessoas, em ensinar, né, acolher esses alunos, em compartilhar, em cuidar. E aí vem, né, Isa, a pergunta, quanto desse tempo você tem para você mesmo? Quanto esse olhar de cuidado você tem com você mesmo? Vocês já pararam para se perguntar? Eu demorei muito tempo. Fiquei 18 anos aí trabalhando nessa rede privada e demorei. Patrícia, quando você fala sobre autocuidado, né, trazendo para esse momento da pandemia, né, como foi algo que aconteceu inesperadamente, os professores, eles não tiveram um momento de se planejar, um momento de se organizar, e nesse momento eles estão não estão conseguindo separar o seu tempo. Eles não estão conseguindo separar o seu tempo, ou seja, não estão tendo esse cuidado, eles estão muito focados no trabalho, como agora o trabalho é em casa, então isso ele está confundindo muito a cabeça do professor, a mente do professor, e eu acredito, né, que isso tende a causar ansiedade, angústias,
E assim, a pergunta é a seguinte: o que é que o professor ele pode fazer nesse momento para que esse autocuidado ele seja mais presente nesse momento de pandemia? Olha, Raquel, acho que é muito importante assim, eu vejo por experiência própria, é essa pausa mesmo, é a gente desligar um pouco esse automático que a gente entra, porque, é claro, a pandemia, ela potencializou medos, né, em relação à doença, a atingir pessoas próximas, aos alunos, etc. Mas antes dessa pandemia, a gente já vem de um histórico aí de uma saúde mental de professores já abalada, com muitos casos de afastamento, né, com muitos casos de depressão, então ansiedade, transtornos, que as pesquisas já estavam trazendo. E aí vem esse momento que sem anestesia nenhuma, e a gente pensa assim, meu Deus, eu continuo naquele ciclo. Então, é o momento da gente parar e se olhar mesmo, começar a trazer algumas outras prioridades, né? Quando a gente se dispõe, assim, a cuidar do outro, a gente tem que se cuidar primeiro. E é parar e olhar assim, o que eu posso fazer por mim? Então, acho que é um exercício de autoconhecimento, onde eu vou ter que olhar, estou tendo prazer em alguma coisa em relação ao que eu estou fazendo no meu dia a dia? Eu estou conseguindo dormir direito? Eu estou me alimentando direito? O quanto que você acaba deixando de fazer coisas básicas e aí depois se acumulam com outras coisas que vão te dar prazer também, né? Então, é Paty, parar mesmo nesse momento. vou te interromper. Nessa questão que você está pontuando, eu acho que faz muito sentido nas perguntas que a gente fez do questionário. Você tem medo de voltar? Tenho. Você quer voltar? Quero. Quero. Então, o medo faz parte do desejo que se unem, mas tem muitas coisas por trás disso que impedem que isso aconteça. Uhum, com Continua, Paty, certeza. era só isso. É que assim, eu acho que a gente tem uma cultura, né, dessa coisa de estar, manter-se ocupado, de encher de atividades, que isso é bacana, e não é, né? Quem que determinou? Que manual que está escrito isso, gente, que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que saber tudo. Professor é muito cobrado nesse sentido, né? Eu acho que hoje ainda a gente deu um passo aí em relação a alguns anos. Então, por exemplo, na época que eu era estudante, no meu ensino fundamental, principalmente, o professor tinha que saber tudo, né? Ele era o dono ali do saber. Hoje, a gente já consegue reconhecer. Não, eu não sei tudo, gente. E eu também não preciso saber tudo, né? Então, a gente, eu acho que quando a gente se sente, reconhece a vulnerabilidade a que a gente está exposto, e todos nós estamos expostos à vulnerabilidade, a fraquezas, isso é sinal de muita coragem quando a gente reconhece isso. Então, é reconhecer sim, que tem coisas que eu não sei, que eu sou vulnerável e eu não preciso dar conta de tudo. E que muitas vezes eu vou precisar de ajuda. A gente também tem medo, né, de pedir ajuda, de falar assim, puxa, eu não consigo fazer isso, porque a gente pode ser julgado, né? E num momento de tantas incertezas, tem gente, inclusive, que pensa, puxa, eu posso ser demitido, porque se eu falo que eu não sei, talvez eu esteja ali um pouco para trás dos meus outros colegas de trabalho. Então, percebe o quanto de pensamentos ficam ali, né, rondando a gente. E isso afeta sono, afeta alimentação, afeta a vida pessoal, né, e afeta a produtividade. Né? Então, acho que a gente tem que parar, olhar para si mesmo, reconhecer as emoções que estão aí sendo despertadas, se necessário, tem que sim pedir ajuda,
sabe? Às vezes essa ajuda pode ser com alguém da família, pode ser com um amigo, pode ser com um profissional, mas a gente tem que criar uma rede de apoio à nossa volta, porque sozinho não dá, nem sempre a gente consegue, né? Fazer tudo isso sozinho. Cuidar de si, gente, nunca foi sinônimo de egoísmo. Quando a gente fala de autocuidado e falar assim, pera, hoje eu vou tirar uma horinha para cuidar de mim, sei lá, para ouvir música, para fazer skincare, se quiser, para dançar, ou só para ficar deitadinho ali, quietinho. Você não está sendo egoísta. Eu acho que a gente precisa se cuidar, a gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo, dizer sim para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental e emocional, para a gente conseguir ficar inteiro para o outro, né? Então, quando a gente pensa em retomada de aula, não adianta a gente voltar para a sala de aula e receber os alunos se a gente está quebrado por dentro, né? A gente tem que estar inteiro ali para eles, porque os alunos também virão com uma série de questões emocionais, enfim, né, de diversas realidades aí que a gente sabe que acontece. E como que a gente vai dar conta de tudo isso se a gente por dentro não estiver se reconhecendo, né, se cuidando? Então, acho que a gente, assim, a gente tem o costume de deixar o corpo transbordar, né? De correr atrás de um médico, de correr atrás da saúde, quando tá sentindo aquela dor bem forte. E quando tá a dorzinha bem leve, a gente fala, vamos deixar pra lá. Vamos esperar um pouquinho. Aí a hora que ela ficar aguda mesmo, que ela pega ali forte, você fala, acho que eu preciso ir, né? Então, para que esperar tanto tempo? Será que a gente não pode pensar nisso antes, né? Tomar algumas atitudes, ter algumas ações no nosso dia a dia antes disso, né? Acho que é mais ou menos por essa linha. O que vocês acham? Quando você falou sobre vulnerabilidade, eu li em algum lugar, né, que a seguinte frase, né, que nós estamos num momento de pandemia, mas a vida ela está continuando. Então é por aí mesmo, como você falou, né, nos reconhecermos como vulneráveis e termos esse olhar mais para dentro da gente mesmo, no que nós estamos precisando, o que a gente deve fazer e reconhecer que nós não podemos fazer nada sozinhos. E quando você fala da questão de pedir ajuda, eu acho que esse momento é um momento que nós temos muito que aprender, já que agora nós mudamos totalmente nossas metodologias de ensino, estamos aí nesse meio tecnológico, virtual. Então, isso de pedir ajuda, isso de se reconhecer, é bem importante mesmo para o professor. Eu acho, gente, que essa questão da colaboração, né? Eu sempre acreditei muito no colaborativo, que eu acho que quando mais de uma pessoa faz ou pensa sobre algo, vai ficar muito melhor do que um só. E isso agora, principalmente com essa pandemia, né? Está sendo algo muito falado, muito pedido. As empresas, as pessoas em geral estão buscando mais essa colaboração. E eu achei muito interessante que ontem saiu uma nota do Conselho Nacional de Educação, onde ele coloca lá, ele pede, né, para que as escolas sejam colaborativas umas com as outras, em geral, inclusive escolas particulares com escolas públicas. E a gente precisa mesmo disso, porque eu acho que a educação ela passou por essa aceleração da transformação digital, né? Mas nós temos outras novidades pela frente, né? Nós estamos começando a nos adaptar agora a esse ensino online, mas agora vem um ensino que vai ter que ser híbrido por bastante tempo. Então, é uma outra escola que vai se apresentar a nós. E se não houver essa colaboração, porque todos estamos aprendendo juntos, né?
estamos buscando. Quem sabia isso? Eu não sabia Uhum. aplicar todas essas coisas. Então, a gente aprende junto e vai criando esses laços de confiança, né? Então, eu acho isso muito importante mesmo. É um ponto super relevante. Acho que Gente, assim, a rede de essa apoio, gente, é essencial. Fazer grupos de professores para troca de experiência, troca de aflições, né? E se colocar ali, olha, eu não sei mexer aqui, gente, no computador, alguém pode me ajudar? A gente vê que essa pandemia também desperta essa questão da solidariedade, né? Em quem tem aquilo dentro dela. A criatividade, a adaptação, é professor pendurando telefone no cabo da vassoura, sabe? A gente quase se pendurando no lustre. Mas quando a gente está em sala de aula, presencial, quantas e quantas situações que a gente já não passou de forma, assim, de coisas assim, inusitadas, não é? Que ninguém ensinou. Na faculdade a gente não aprendeu e, de repente, a gente se viu em alguma situação com os alunos, com os colegas e falou, e agora? Não posso sair correndo, não é? Eu vou ter que tomar uma atitude ali. Tenho certeza que vocês estão lembrando aí de algumas situações que vocês passaram. Só que agora a nossa situação é aqui, a gente está dentro de casa, né? E eu acho que esse momento mostrou que a tecnologia veio para ficar mesmo, né? Essa era tecnológica, tarará, tarará. Só que o professor se tornou o protagonista de toda essa brincadeira. Ele se mostrou presente e um dos profissionais que tem muita força e que não pode ser trocado por uma câmera, por uma aula gravada. Mostrou a real importância que tem o professor, gente. Isso a gente vê pelos alunos que estão sentindo muita falta de estar perto do professor. A gente vê relatos de alunos falando assim, ai, professor, eu tinha uma preguiça lá de ficar na sua aula, tal, mas agora eu tô com uma saudade, né? Porque a gente sabe que a escola é um espaço de gente, acho que depois de casa, não é? É o espaço mais importante para a gente se relacionar socialmente, para ter essa interação, para se desenvolver, né? E aí a gente está distante, então a gente está tendo aqui, ó, na câmera, né? Tentar engajar, tentar segurar, tentar abraçar, né? Os alunos à distância. Essa questão que você falou agora, né, do afeto, eu me recordei, né, dos meus alunos também, e como faz realmente falta essa questão do estar junto, estar próximo. Isso também ela contribui um pouco para esse momento, um pouco de ansiedade. Mas também nos traz, por outro lado, né, nos mostra o quanto realmente o afeto ele é importante, o que o Paulo Freire falava, né, que a educação ela tem que ter sim amor. E nesse momento a gente vê isso de um modo muito claro, muito evidente. Sem dúvida, gente. E aí a gente pensa assim, né? Como é que a gente vai se organizar, né? Dentro das nossas casas, organizar aí o pessoal, né? E o profissional, com tudo isso ali, ó, trançadinho, né? Ao mesmo tempo. Dá um nó na cabeça da gente no primeiro momento, não é? Então, a gente já sabe que, por exemplo, o trabalho do professor, ele não está limitado à sala de aula, não é? Você não levanta, vai trabalhar, assim, vai dar aula, deu aula, tchau, alunos, e agora eu vou ficar 3 horas na academia, que eu vou dançar, que eu vou conversar com os meus amigos. Não, você tem muitas horas de planejamento. Para a gente montar a aula de um dia, a gente tem horas e horas de planejamento. E com essa pandemia aí, aumentou, não é? Aumentou o número de horas para a gente trabalhar em casa. Porque, além de tudo, a gente teve que se adaptar, aprender a mexer com as ferramentas tecnológicas, descobrir novas ferramentas para fazer uma aula mais interativa. Então, para você ficar 1 horinha ali online, são horas de trabalho. E fogem da jornada que a gente tem, não é, gente? A gente tem aqui fala que trabalha lá que dentro da jornada certinho. É muito difícil.
A gente vai para, por exemplo, a gente assiste um filme. O professor é assim, né? A gente assiste um filme e fala: nossa, esse filme está falando um negócio bacana. Vou usar esse trecho aqui para falar com os alunos. Ouve uma música, ouve alguma coisa na rua, né? Alguma situação. Olha, vou contar essa situação aqui para os alunos. A gente sempre vai. A gente sempre está ali, ó, conectando, né, as coisas no nosso dia a dia. Então, acho que assim, o trabalho home office, eu brinco que assim, ele pode ser a bênção ou a tensão, né? Um gerador de tensão aí para as pessoas. Porque, assim, a vida pessoal se fundiu ali no mesmo ambiente. Principalmente para gente que não tem um ambiente adequado para esse home office. E teve que adaptar aí às pressas, né? Correndo. É claro que, assim, agora são mais de 100 dias aí se passaram já, né? Depois do início da pandemia. Alguns já estão aí adaptados, mas outros ainda se sentem sobrecarregados. Essa sobrecarga não é só física, né, gente? É principalmente uma sobrecarga mental, porque a gente também começa a pensar, e a volta? E o depois? E aquilo que ficou perdido, entre aspas, em termos de grade, de currículo? Então, são várias emoções aí que surgem, né? E a gente tem que lembrar que cada um faz parte de um cenário muito específico. Então, vamos supor, o professor que mora sozinho, ele tem um cenário. O professor que tem filho pequeno tem outro cenário. Mora com um idoso, mora com pessoas que estão no grupo de risco, pessoa que mora com 10 pessoas dentro da mesma casa e todo mundo está fazendo home office. Então, são cenários completamente diferentes, né? E acho que, assim, aí são alguns pontos que vale lembrar também. O que a gente pode fazer para melhorar isso aí dentro de casa? Vocês já pararam para pensar nisso ou já está todo mundo, será que adaptado, né? Então, é pensar assim, é possível fazer um acordo com os demais moradores da casa? Olha, nesse horário eu estou online com os alunos, então eu não posso responder aqui as dúvidas de vocês, responde onde que está seu chinelo, onde que está a comida, sabe? Nesse momento, é o momento que eu estarei trabalhando e online. Então, já não dá para eu ajudar você. Então, tentar fazer esses acordos em casa, né? Outra coisa, assim, é a gente também conseguir incorporar isso, né? Não ficar de pijama o dia inteiro, sabe? Assim, só o professor coloca a câmera ali, arruma aqui o rosto e fica lá de pijama. Eu acho que a gente tem que mandar uma mensagem para o cérebro também. Olha, agora é o momento que a gente está trabalhando. Então, é se trocar sim, tirar o pijamão, sabe? Tudo bem ficar de chinelo, não tem problema, mas tirar o pijama, sabe? Acho que a gente tem que incorporar isso. E um ambiente organizado também. Acho que um ambiente organizado faz a gente estar numa energia de trabalho melhor, né? Para aquele momento. Tudo bem, gente? Estou seguindo, vou falando, hein? Tudo bem aí? Eu Isabela? achei muito legal isso, Patrícia, e eu acho importante para o professor, né? A gente está falando aqui de professor, mas todo mundo que está home office, né? Todo Mas mundo. focando nos professores, colocarem ali os limites dos seus horários, né? Porque se a gente não vigiar, falo por mim, né? A gente trabalha mesmo qualquer hora. Então, quando a gente assusta 8, 9, a gente está fazendo. É claro que a gente tem aquele, na questão do professor, por exemplo, ele tem o planejamento dele que sempre existiu, né? Mesmo no presencial. Então, isso já é uma coisa bem enraizada na profissão, né? De trabalhar em casa e trabalhar na escola. Mas eu acho que o perigo do home office do professor está em isso ser amplificado, né? E aí ele só fica ali. Então, colocar o limite, falar, não, a partir de tal hora eu não vou olhar nada, eu vou assistir uma série, eu vou ficar com meu filho,
E se colocar mesmo, entendeu? E aí, se apareceu ali alguma coisa para resolver, no dia seguinte alguém perguntou, não, é porque nesse horário aí eu estava já cuidando de mim, né? Já estava cuidando de mim, já tinha cuidado bem dos outros, né? E isso eu acho que dá muito certo, porque o professor, ele tem muito já dessa responsabilidade. Então, isso, eu não acredito que isso vá prejudicar em nada o seu desempenho, né? Porque o seu compromisso está ali, os seus alunos estão ali, mas esse limite precisa existir, né? Ou a partir só de tal hora, não vai levantar 5 horas da manhã para verificar se os links das aulas ao vivo estão lá postados. A gente tem que, não, é só a partir de tal horário, eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando do meu sono, né? E ter o horário até do seu planejamento, que a gente sabe que tem que existir, mas passou ali, porque senão as coisas ficam muito misturadas, né? E daqui a pouco a gente está 24 horas em função de só uma atividade. E isso não é interessante. Respondendo, né? Respondendo dúvidas por WhatsApp, se deixar até a madrugada, não é assim? Porque o aluno ele vai mandar uma dúvida a qualquer horário, né? Não, isso é uma coisa que eu queria comentar. Por exemplo, quem trabalha na área de coordenação, porque, assim, quando a gente chega mais para o ensino médio, esse contato com o professor, para resolver essas questões administrativas, enfim, ela diminui e quem fica a cargo disso é muito mais a coordenação e quem está à frente da orientação. E no início da pandemia, era uma coisa, assim, absurda. A qualquer momento mandava mensagem e era quase uma exigência que se respondesse. Até que chegou um momento que a gente teve que se colocar falando, olha, o horário de funcionamento é este. Depois desse horário, a gente não pode responder. Porque a gente está em casa, a gente está fazendo outras coisas, a gente precisa, inclusive, fazer outras coisas, a gente precisa ter um momento de descanso. E tiveram alguns pais que, no mesmo momento, entenderam, mas tiveram outros pais que demoraram para entender que, efetivamente, a gente tem uma vida, né? É aquela necessidade, assim, de suprir o meu anseio, né? Eu preciso que a minha dúvida seja respondida. E é aí que a gente coloca mesmo limites. Acho que dentro de casa, né? Seja com o marido, com o filho, com quem estiver dentro de casa e com quem está fora também. Acho que até um cuidado que a gente precisa ter é, assim, estabelecer essa rotina, né? Como vocês falaram já. E a hora que você encerrar mesmo, gente. É dar um stop real ali. Porque você precisa daquele tempo para você. Eu vejo assim, e os imprevistos, né? Mesmo a gente estabelecendo, sendo super organizado, seguindo direitinho, imprevistos eles podem acontecer, né? E atrapalhar aí aquilo que a gente tinha estabelecido. Uma reunião de urgência, uma urgência familiar, um cuidado com criança, com os idosos, mas não fazer desse imprevisto, um campo de batalha, né? Que vai perdurar todo dia, sabe? Sabe assim, estragou meu dia. Aí a semana inteira você fica com aquilo ali, ó, engasgado. Ok, aconteceu o imprevisto, conseguiu resolver, trabalhou aquela questão na hora, ok, passou, né? Lembra da vulnerabilidade que a gente falou? Tem hora que não dá para seguir, gente, o roteiro. E isso a gente vê em sala de aula, vê em coordenação. A gente pode ter planejamento que for, mas um acontecimento pode mudar completamente o rumo de tudo, né? Então, dentro da sua agenda aí, eu acho que aí a gente também tem que incluir hábitos que são saudáveis para a gente, né? A gente, assim, colocar, como a Isabela falou, vou ver uma série, eu vou assistir um filme, eu vou brincar, eu vou dançar, sabe? Acho que a gente tem que trazer alguns hábitos para o nosso dia a dia que proporcionam prazer. A gente não pode focar isso aí só no final de semana. Ai, só no final de semana que eu vou ter tempo para assistir um filme, né? Não, inclua isso durante a sua semana. É possível. Fazer um exercício, tomar um chazinho com calma,
naquele dia para você tomar um banho mais demorado, sabe? É um cuidado que a gente precisa ter com a gente. É um carinho, sabe? A gente fala tanto de afeto, que o afeto, a afetividade, né? Ela ajuda tanto no aprendizado dos alunos, mas e o afeto com a gente mesmo? Né? Onde que ele está? É nossa autoempatia, né? Então, assim, eu vou separar assim, um tempo na semana para eu pintar, a gente fazer a unha, para ler um livro que eu gosto, para fazer uma meditação, para a gente sair daquela síndrome do domingo, sabe? Da musiquinha do Fantástico, que o coração começa a acelerar mais forte, ali, bater mais forte, porque, ai, segunda-feira. E aí, na segunda-feira, você fala, não vejo a hora de chegar a sexta. A gente tem que sair desse tipo de contexto. Então, traz coisas que te dão prazer durante a semana. Vai lá, mas não tem nada que me dê prazer. Opa, é um sinal de alerta, né? Tem que buscar, não é possível. Tem que trazer uma coisa, sabe? Aquela sensação de fazer pela primeira vez uma coisa, sabe? Aquela sensação que criança tem o tempo todo, de experimentar coisas novas. Eu acho que a gente tem que trazer experiências para a nossa vida de forma muito positiva. Mesmo que naquele momento, primeiro momento, parece que ela era difícil. Parece que era, nossa, impossível. A gente sabe que depois é possível, né? Então, parar de travar, sabe? Essa batalha com aquilo que a gente não consegue controlar. Exato. E também, uma das coisas que a gente se propôs a trazer aqui hoje, né, pensando que poderiam ter também gestores ou coordenadores, então, o que as escolas podem fazer também para ajudar nesses momentos, né? E aí, coincidentemente, a Rita, ela está sabendo da nossa programação aqui, porque ela fez um comentário aqui que eu achei muito bacana, que é pensar... Eu já sou fã da Rita. Ah, tá. Já tá avisado, já sou fã dela. Pensar nas reuniões... Me conta que eu não vi. Você não tá vendo, Paty? Primeiro, ela escreveu assim, que o professor saiu de cena sem sair do espetáculo. E eu achei a frase maravilhosa. Agora, a Isa continua com o que ela escreveu. Agora ela escreveu assim, pensar nas reuniões em momentos para surpreender os professores. Um carinho, uma música com compartilhamento de boas práticas, né? Achei isso muito bacana. Lá no começo, né, Isa, você falou assim, puxa, a gente como educadora, a gente pensa tanto no aluno, né, a gente quer cuidar, quer acolher, tá pensando em como eles estão longe da gente e tudo mais. Agora, acho que a gente tem que focar, e esse professor, né, então, ele também precisa ser acolhido. Pô, ele é o protagonista dessa história toda, não é isso que a gente está falando? Olha o tanto aí, ó, que tá todo mundo suando, perdendo os cabelos, quase perdendo as impressões digitais aí de tanto teclar, apertar, mudar a tela, isso e aquilo, para se adaptar, né? Para levar, assim, qualidade, né? O mínimo de qualidade possível para os alunos, a contento dos pais, né? A contento da coordenação. Então, acho que agora a escola, é importante a escola pensar nesse acolhimento, mas não só dos alunos, no acolhimento dos professores, dos funcionários, né? Os professores, eles demonstraram aí toda essa potência, né? Que só o uso só a tecnologia não vai resolver o problema da educação. O professor precisa estar ali, presente, né? E o professor, ele é o elo principal entre a escola e os alunos, não é? O professor que está ali, ó, no meio de campo, muitas vezes respondendo perguntas, porque às vezes o aluno não vai até a coordenação, nem sempre ele chega até a coordenação, até a direção para levar suas aflições. Ele vai ali no professor. Tenho certeza que tem muito aluno que manda mensagem para o professor assim, olha, professor, eu estou passando por isso, por aquilo outro. Né? Posso compartilhar uma prática? Claro! Gente, boa noite. É a Rita. Boa noite, estou adorando estar aqui. Tenho acompanhado a Isabela lá no LinkedIn, de olho nas boas práticas que ela compartilha.
Eu sou consultora pedagógica e eu acompanho em torno aí de 30 escolas. E uma reunião que assim, me inspirou a compartilhar com vocês isso é que uma escola, as coordenadoras organizavam a reunião dividida em 3 momentos. O primeiro momento era o momento de gratidão, onde as pessoas iam se colocar, né, gratas por alguma coisa que aconteceu na semana, gratas por uma ação da própria escola, e eu acho que isso é exercício das habilidades socioemocionais, né? É o exercício da gratidão. Depois tinha o momento, né, dos avisos necessários, daquilo que era a prática da escola, e ao final tinha sempre esse momento, que era o momento da hora da homenagem. Então, as homenagens eram feitas, às vezes, convidando, inclusive, os alunos têm muito talento, inclusive talento musical. Então, os alunos que eram contactados, eles celebravam ali aquele momento de reconhecimento do trabalho do professor com uma música, com uma poesia, com uma paródia, com uma charge, ou um professor homenageava toda a equipe. Eu achei muito bacana isso. Assim, os professores se sentiam acolhidos e a escola não pode deixar de pensar no acolhimento deste professor, né? Ele não tem que trabalhar sobre a ameaça de não fazer bem feito para perder o seu trabalho. Mas ele é ser humano, ele precisa de ter esse encontro com os seres humanos que somos. Era só isso. Ai, agora eu também já virei fã da Rita, hein, gente? Ô, Rita, obrigada pela sua contribuição. Vamos aproveitar que a Rita abriu o caminho aí e vamos, quem quiser falar alguma coisa agora, comentar. Cadu, você quer começar falando? Porque na verdade a gente tem algumas perguntas que são bem legais aqui no chat, né? E eu acho que a primeira pergunta foi até do Douglas. O Douglas perguntou. E aí, Douglas, se você quiser participar, por favor, pode abrir aí teu microfone, seu vídeo, tá? E a pergunta dele é o seguinte: existe algo de bom nessa pandemia? Para mim? Eu já escrevi sobre isso, hein? Gente, eu sou uma pessoa muito otimista. Isso é uma característica minha. Se falar assim, Patrícia, o que você tem de característica? E me fala, um ponto forte seu é o otimismo e o bom humor, né? Eu sempre vou achar que tem alguma coisa de bom para a gente tirar. Depende muito do olhar que a gente tem para o desafio, que eu vou colocar aqui a pandemia como desafio, né? Que olhar eu posso sentar e chorar e falar, meu Deus, acabou com a minha vida, eu não consigo sair, eu tô descabelada, eu tô isso, tô aquilo. Não posso ir no barzinho tomar um chopp, minha vida acabou, minha vida ruim, o trabalho, etc. Mas, gente, olha quanta solidariedade que surgiu no meio de tudo isso. Eu acho que tem que partir da gente também conseguir olhar o copo meio cheio, sabe? Aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Adoro essa teoria do copo meio cheio e meio vazio. Eu acho que a gente... Não é, sabe? Acho que é olhar assim, peraí, o que eu posso controlar? O que eu posso fazer? A pandemia eu não consigo controlar. Eu não tenho dom, não sou cientista para desenvolver vacina, etc. Mas de que maneira que eu posso melhorar a minha vida? Às vezes é até fazendo um voluntariado, sabe? É você colocar, sei lá, um pacote de macarrão e doar ali em algum lugar que está fazendo a coleta. Aquilo já vai fazer você se sentir melhor. Entendeu? Um pouquinho, mas acho que é estimular isso dentro de você. Isso é até uma das premissas, assim, para a gente, quando a gente fala de felicidade, né? O Tal Ben-Shahar, ele é o professor que levou a disciplina de felicidade, sobre felicidade lá para Harvard, e ele fala que, assim, um dos pontos para a gente se ver feliz é a gente conseguir lidar com os momentos difíceis, porque eles vêm. Eles acontecem, não tem como fugir. Essa pandemia veio assim, gente, como um banho de água fria para todo mundo. A gente já está no meio do ano.
Mas eu acho que a gente tem, sim, muita coisa. Acho que tem gente aí que desenvolveu mais a criatividade, a solidariedade, como eu tinha falado. Tem gente que aprendeu a cozinhar, tem gente que aprendeu a pintar, tem gente que começou a procurar mais as pessoas, os familiares, os amigos, por meio do telefone. Então, acho que tem, sim. Tem muita coisa boa que a gente pode tirar disso aí. Ô, Paty, eu não sei se é Andresa ou Andressa, ela disse que a pandemia revela monstros e anjos e ela nos coloca sob pressão e aí transborda aquilo que nós mais temos. Aí ela complementou que isso realmente foi importante, que a escola tinha moldes medievais, e eu concordo com ela, Também acho. e está começando a se transformar, assim como os professores, para se adequar a uma vida contemporânea. Perfeito, Andresa. Obrigada pela sua contribuição. E o Tom, ele também fez um questionamento aqui que eu acho que é interessante, que é o seguinte: tem algum momento nesse nosso dia a dia de trabalho que seria um momento para a gente parar? Em que momento a gente pode parar? Em que momento a gente não deve parar? Ou a gente deve escolher sempre o mesmo momento para parar no dia? Eu acho que depende, você que tem que dizer isso. É difícil a gente estabelecer uma regra, porque você, por exemplo, você tem aula online agendada no período da manhã, e depois talvez tenha umas horas aí de planejamento. Então, você vai estabelecer essa parada. Algo que eu acho muito importante a gente pensar. Horário de refeição, a gente tem que fazer sim as refeições, não é para pular refeição, gente. Vamos lá, mesmo que for só um arrozinho ali feito correndo ali, não tem problema. Para. Horário de refeição é para parar, sentar. Até os colegas de trabalho, eles brincavam muito, porque eu como devagar, sabe? Porque eu acho que a gente tem que se alimentar. O horário de refeição é horário de refeição. E outra coisa, sono. A gente tem que dormir bem. Sono é imprescindível. Se você não tiver uma boa noite de sono, a sua produtividade cai. Mas, Patrícia, eu estou ansioso, eu estou isso, eu estou aquilo. Vamos buscar estratégias para melhorar isso, tá? Que tem. Pinga umas gotinhas de essência de lavanda no travesseiro, o cheirinho da lavanda ele relaxa. Toma um chazinho morno antes de deitar. Para de arrumar desculpas, sabe? Ah, mas isso não sei o quê. Ah, mas aquilo não sei o que lá. Se eu tomar chá, eu vou ter que acordar para ir ao banheiro, sabe? Encontrar o que conforta você. Se desligar de celular, por exemplo, antes de deitar, sabe? Não ler noticiário, jornais, essas coisas que podem te deixar mais ansiosos. E esses momentos de pausa, você que vai estabelecer. Às vezes a gente está trabalhando, fica muito tempo ali no planejamento sentado, começa a ficar dolorido, não é? Um momento de uma pausa. Estica os braços, vai lá, faz um alongamento, inspira, expira, levanta, toma um copo de água. É uma pausa. Né? Olha, Espero ter Patrícia, respondido, Tom. Olha, Patrícia, só do jeitinho de você falar, já transforma esse nosso encontro numa tranquilidade, numa autoterapia, num autocuidado e em refletirmos o que estamos fazendo por nós. E principalmente os professores que vão voltar, que vai dar tudo certo. Que por mais que tenha alguma coisa incomodando dentro dele, que provavelmente vai ser o medo, que a gente vai sair dessa e a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou. Então, acho que tudo isso veio para acontecer para a gente se transformar como seres humanos e para a gente fazer a questão da educação evoluir dentro do país. Que eu acho que a gente só vai para frente se a educação mudar. E foi o que muita gente comentou aqui no nosso encontro hoje. Pessoal, a gente estabeleceu um tempo para o nosso encontro de hoje, que foi de 1 hora. Mas antes da gente finalizar, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou compartilhar... Sâbia, antes de você fazer essa brincadeira, posso fazer uma coisinha rapidinha? Pode.
É um exercício rapidinho, gente, que a gente pode fazer todo dia, tá? Então, a gente ficou aqui sentadinho, tá todo mundo sentadinho aí, né? Puxa, 1 hora escutando a Patrícia, a galera falar. Então, bora, ó, vou pedir para vocês esticarem os braços lá para cima, gente. Alonga todo mundo, vamos lá. Pegou a mãozinha direita aqui, ó, relaxa ela aqui no ombro esquerdo. Alongou, pega a mãozinha esquerda, joga aqui no ombro direito. Ai, gente, dá um abraço bem gostoso em você mesmo, olha. Que é o bem mais precioso que precisa ser cuidado. Espera que eu vou bater foto. Fica abraçado, gente. Fiquem abraçados. 3, 2, 1, foi. Maravilhoso. Adorei. Era isso, gente. Obrigada. Imagina, eu vou compartilhar minha tela e vou explicar para vocês o que a gente vai fazer agora. Após essa live, o que vocês sentem? Entra nesse site aqui, www.mente.com, e digita esse PIN, 55 60 56. Escreve o que vocês estão sentindo no final dessa live. Olha, a Andresa colocou, eu vi aqui, estou fazendo uma formação em yoga. Amo. Repete o número aí, Sâmia. Tá aqui, tá na apresentação. Vocês estão vendo? Agora sim. 55 60 56. Mandei também, gente. Olha aí, pessoal. Gratidão, acolhimento, acolhida, feliz. Quem mais quer escrever? É só digitar mente.com e colocar o número desse PIN. Participa, gente, é facinho. 55. Vou pôr no chat. 55 60 56. Bom, não tem problema. A gente tem que estar na próxima mais palavras. Mas essas 4 já fazem sentido para nós. Gratidão, sentimos acolhidos, a gente se abraçou no final dessa live. E hoje, neste momento, a gente está feliz, certo? Então, queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada pela participação. A Isa, eu, o Cadu, a Raquel e a Paty, se ela topar. A gente vai continuar fazendo lives a cada 15 dias. A gente vai continuar trazendo ideias, sugestões, temas importantes para a gente debater, para a gente conversar, ou até mesmo para a gente desabafar, tá? Alguém mais quer falar? Gente, eu quero agradecer imensamente, viu, o convite, a participação. Eu estava super nervosa, mas depois eu relaxei. Se deixar, a gente vai conversando, né? A gente vai falando. E quem quiser bater mais papo sobre autocuidado, quiser conversar, fico à disposição aí nas redes sociais, né? Que o pessoal também compartilhou. Aí, e o que eu tenho aqui, a palavra é só gratidão, todo gente. mundo começar a seguir, viu? Ah, legal. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, também quero agradecer a presença de vocês. Patrícia, muito obrigada pelo seu tempo doado aqui para a gente. E meu quarteto aí, muito obrigada também. Meus colegas do Piedade, adorei ver vocês aí, obrigada. E todos os outros convidados aqui.
Eu tô vendo uma galera também que eu conheço aqui, ó. A Ai, que Marumi, a legal! Bruna, o Tom, a Rosali, o que eu consigo enxergar aqui. Eu também já vi. A Adriana, que eu trabalhei com ela, já vi bastante gente aqui também que já foram meus parceiros de trabalho. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Ná. Tchau, José. Vou ligar para vocês, gente. Beijo. Beijo. Até já. Gente.